O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, falou agora à tarde no Congresso sobre as ordens de Alexandre de Moraes. O recado foi dado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar um trecho. Sinceramente, eu não vejo condição do Congresso votar mais nada. Enquanto essa situação que nós vivemos no Brasil de ruptura institucional, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, em especial por um fora da lei, ministro Alexandre de Moraes, enquanto essa situação perdurar, senhor presidente, não deveríamos votar mais nada aqui nessa casa. E Vossa Excelência, senhor presidente, do Congresso Nacional e do Senado da República, tem responsabilidade ainda maior sobre isso, tanto para abrir processos de impeachment de ministros que estão descumprindo aquilo que a Constituição lhes obriga a fazer, como também para tranquilizar as nossas instituições e o povo brasileiro, porque hoje não há equilíbrio entre os poderes no Brasil mais. Nós temos um poder que está tomando medidas além da lei e da Constituição. Hoje, foram quase 100 buscas e apreensão, foram em série bloqueios de contas bancárias promovidas contra quem não tem prerrogativa de foro. Ana, deputado Marcel Van Hatten sempre muito crítico em relação aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, né? Olha, Paula, esse pronunciamento do Marcel Van Hatten é tão importante que eu vou pedir à nossa produção para a gente ouvir mais uma vez. É possível? Sinceramente, eu não vejo condição do Congresso votar mais nada. Enquanto essa situação que nós vivemos no Brasil de ruptura institucional, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, em especial por um fora da lei, ministro Alexandre de Moraes, enquanto essa situação perdurar, senhor presidente, não deveríamos votar mais nada aqui nessa casa. E Vossa Excelência, senhor presidente, do Congresso Nacional e do Senado da República, tem responsabilidade ainda maior sobre isso, tanto para abrir processos de impeachment de ministros que estão descumprindo aquilo que a Constituição lhes obriga a fazer, como também para tranquilizar as nossas instituições e o povo brasileiro, porque hoje não há equilíbrio entre os poderes no Brasil mais. Nós temos um poder que está tomando medidas além da lei e da Constituição. Hoje, foram quase 100 buscas e apreensão, foram em série bloqueios de contas bancárias promovidas contra quem não tem prerrogativa de foro. Olha, onde estão os homens do Brasil da estirpe do deputado Marcel Van Hatten? Nós precisamos desses homens hoje, porque o Brasil está vivendo um estado de exceção, né? E como muito bem colocou o deputado, já estamos numa ruptura institucional promovida pelo Supremo Tribunal Federal e por um fora da lei, Alexandre de Moraes. Como eu mencionei no meu comentário anterior, Paula, essas prisões, censura, tudo isso sem embasamento em lei alguma, quem faz isso, o criminoso é quem manda prender, o criminoso é quem manda calar. E o deputado Marcel Van Hatten, ele vai no cerne da questão, por um fora da lei. Ruptura constitucional promovida por um fora da lei, Alexandre de Moraes. Não há equilíbrio entre os poderes, não há independência, não há autonomia. O Congresso de joelhos a uma tirania do senhor Alexandre de Moraes. O senador Rodrigo Pacheco, conivente, virou um guarda-costa dos ministros, porque deve estar de olho numa vaguinha também no Supremo Tribunal Federal, agora com o presidiário de volta à cena do crime, se subir a rampa. Prisões inconstitucionais, né? O deputado pedindo, pelo amor de Deus, tranquilizem a sociedade. Há um poder agindo além da Constituição. Mas não dá para o deputado Marcel Van Hatten falar isso sozinho no plenário da Câmara, o senador Girão no Senado? Onde estão os homens de coragem nesse país? Não é para incendiar nenhuma revolução, não. É para proteger a nossa Constituição. As bases da nossa República estão sendo implodidas por Alexandre de Moraes. E até quando? Senhores políticos, senhores advogados da OAB, Ministério Público, magistrados, André Mendonça,
Senhor ministro Nunes Marques, até quando os senhores permanecerão em silêncio assistindo de seus gabinetes a República ser implodida porque a Constituição não existe mais? O povo está cansado. Diga lá, Fiuza. O deputado também chamou a responsabilidade do presidente da Câmara e do Senado, né? Olha, a grandeza do jovem deputado Marcel Van Hatten seria apenas dignidade, seria apenas a essencial dignidade, mas ela é grandeza. O deputado Marcel Van Hatten, o jovem deputado, hoje é uma figura superlativa da República, porque não se acovardou como a imensa maioria dos seus pares. Então, esta grandeza do deputado Marcel seria só a essencial dignidade se ele não estivesse cercado de covardes. Como ele está cercado de covardes e, eventualmente, de cúmplices, os atos dele, de fato, ganham uma grandeza excepcional. Eu acho que o deputado Marcel Van Hatten disse tudo. Pela opinião dele, a posição que toma o jovem deputado Marcel é a seguinte: o Congresso não deveria votar mais nada enquanto estivermos mergulhados nesse estado obscurantista. E eu acho que o deputado Marcel tocou no ponto exato. E que eu tenho, modestamente, tentado trazer aqui. Não é possível transigir com esta manobra. O país não pode transigir com esse estado de coisas. O país não pode seguir a sua vida normal, né? Maquiada ali no Jornal Nacional, com uma manobra que reconduz um criminoso à cena do crime. O país não pode entregar a sua vida, as suas riquezas, os seus direitos, a sua liberdade a esse golpe de malandros. Perdeu o mané. Então, é claro que está colocado dessa maneira. O deputado Marcel Van Hatten está de parabéns, porque a história vai registrar, com toda certeza, a sua grandeza num momento, num período histórico de homens pequenos, para usar um termo simpático, apequenados, amesquinhados, acovardados, e ele está dizendo o essencial: não é possível transigir, não é possível negociar. Eu não consigo nem escutar nada a ver com transição, e Rui Costa na Casa Civil, e Haddad no lugar do Paulo Guedes, e Aloysio Mercadante no cofre do BNDES, e Flávio Dino. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é um trem fantasma. É claro que eu não levo nada disso a sério. Eu não tenho poder nenhum e nem prevejo o futuro. É o que eu digo com toda a firmeza, a segurança e sem nenhuma dúvida nesse momento, exatamente na linha do que diz o deputado Marcel, é que o país que tem lei, que quer ter lei, que tem juízo, que tem vergonha na cara, ele não pode transigir com essa manobra. Ele não pode seguir adiante. Ele não pode entregar a sua vida, a sua poupança, o seu sacrifício de construção para esses espertalhões que se auto-intitulam malandros porque dizem perder o mané, reconduzindo esse Lula, desse choro de mentira. Porque saudade do mensalão, saudade do petrolão. Que isso, companheiro? Onde é que estão os homens? Como vai ficar só o deputado Marcel e mais 3 falando disso no Congresso? Mas, como eu já disse aqui, eu não espero mais nada do Congresso Nacional. O Congresso Nacional se entregou. A Polícia Federal se entregou. A direção da Polícia Federal não fala nada sobre essas operações. Ela se entregou. Infelizmente, a gloriosa instituição, nós temos que dizer hoje, ela está entregue. O Ministério Público está entregue. Nós vemos uma manifestação aqui, outra ali, contra atos grosseiros. O judiciário não vou nem dizer. Então, é claro, restou a população, restou a fibra, a tenacidade do brasileiro, que não está lá de bobeira, não está lá porque não tem nada para fazer, está lá porque precisa das leis, senão vai ser devorado por esse esquemão aí, vai ser atropelado pelo sadismo desses personagens sádicos,
que estão lá. Missão dada é missão cumprida. Isso aí, nenhuma vida vale isso. Né? Não vale a pena viver escravizado por esses personagens. E é isso que vai acontecer. Se não houver, se o país não opuser resistência a essa palhaçada, é exatamente isso que vai acontecer. Serão todos escravos. Está aí o Armínio Fraga. A gente vai falar do patético Armínio Fraga, vai, né? Tá aí, agora eu estou com medo. É isso. Eu estou falando do Armínio Fraga porque é um emblema da covardia. É um emblema da vergonha. E eu estou falando porque é uma elite preparada. Eu estou antecipando aqui que eu vou falar do Armínio Fraga. É uma elite preparada. O Armínio Fraga é um economista que já fez muito bem ao país. Já socorreu o país no momento dificílimo da crise do Plano Real. Ou seja, nós estamos vendo os que seriam os melhores, os que receberam o que de melhor a sociedade tem para lhes dar, em termos de preparo, em termos de cidadania, usando para isso, usando para apoiar, dizer que apoiei o Lula, agora estou com medo. Então é isso, é uma floresta de covardes. Parabéns ao deputado Marcel, que não importa o que vai acontecer amanhã, não importa se o país vai se entregar ou não, esse homem tem dignidade. Nesse momento histórico ele mostra a sua dignidade, mostra a sua coragem. Parabéns, né? Quem dera, né, os brasileiros tivessem na representação política, na representação judiciária, tivessem uma fração, né, dessa dignidade que tem o jovem deputado Marcel Van Hatten. Antes de passar aqui para o Augusto, eu vou pedir para a gente exibir um outro trecho da fala do deputado Marcel Van Hatten, que falou hoje no Congresso, na parte da tarde. Essa situação não pode perdurar. O Brasil está em guerra, e a guerra foi declarada por Alexandre de Moraes, quando ontem, como xerife do Brasil, imperador do Brasil, diz que ainda vai multar e prender muita gente. Vê se isso é uma atitude de um magistrado, de um juiz que deve ser equilibrado, sereno. A guerra já está declarada no Brasil. A ruptura institucional que o judiciário promoveu precisa ser contida. Diga lá, Augusto. Bom, o Guilherme lembrou que estão entregues, né? Os congressistas, a maioria dos congressistas está entregue, a Polícia Federal está. Pois bem, precisam acordar. E só podem acordar com manifestações populares. Eu estou convencido disso. Agora, convencido. É realmente muito bom, muito alentador ouvir o deputado Marcel Van Hatten, e não importa, e no caso, que ele esteja sozinho. Essa é a solidão que engrandece, né? O homem de coragem. O homem de coragem. Eu queria ver a bancada do PL majoritária falando, outros parlamentares falando, os senadores falando. Não falam. E ele diz o seguinte, ele faz uma proposta que é isso aí, era o que deveria ser exigido pelo povo e seguido por eles. Não se vota mais nada até resolver isso aí. Da mesma forma que os procuradores e promotores deveriam resolver não apresentar nenhuma denúncia até acabar esse arbítrio, essa ditadura do Alexandre de Moraes. Agora, nós estamos, está anotando aqui, nós estamos falando do Alexandre de Moraes desde o primeiro minuto deste programa. Olha só como é necessário falar dele, porque ele está em toda parte, é onipresente. Porque se julga onisciente e onipotente. Não é. Não é, ele vai virar um asterisco da história. E o Marcel Van Hatten, esse vai ficar. Anotem. Vocês vão ver o futuro político de um homem que sabe ser corajoso no momento em que predomina a covardia, a pusilanimidade. O Marcel Van Hatten vai ficar. Agora, ninguém vai lembrar daqui a 30 anos quem foi o Alexandre de Moraes. É asterisco mesmo na história, mas bem desprezível. Ali, é hora de alguém que tenha coragem de se manifestar. Está aí o advogado pedindo socorro à OAB. Olha que ponto chegamos. Então devemos exigir, o povo deve exigir que isso acabe. Não pode a Polícia Federal continuar se rebaixando
a cão de caça do Alexandre de Moraes. Não existe ordem legal a cumprir. É ilegal o que estão fazendo os que determinam e os que cumprem. É hora de acabar com isso. Agora, o silêncio covarde do Rodrigo Pacheco, ele não tem o que dizer, eu até compreendo. Agora, a solidão do Marcel Van Hatten mostra que essa turma que se elege pendurada num candidato, essa turma vai ter que ser depurada mais uma vez em outras eleições. E é uma vergonha ver essa turma saindo do Senado, né, erguendo esse monumento à covardia que vai cair sobre a cabeça de cada um deles.